Vai anotando mesmo, vai escrevendo, porque nós precisaremos fazer esses exercícios espirituais. Eu tenho umas 4 páginas aqui escritas para apontar o que a gente pensa e sente. Você vai anotando aquilo que você sentir que não dá para anotar, você deixa de lado a anotação. Faça como eu fiz no último encontro. A palestra era tão rápida, era tão bacana, né? O padre José Eduardo falava tanta coisa e tanta coisa rica ao mesmo tempo. Eu digo, para aí, eu não vou escrever mais nada, eu vou só ouvir, depois eu compro essa palestra, né? E vou meditar em casa devagarzinho, vez por vez, né? Porque era muita informação e muito conteúdo bom. Espiritualidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículos de 5 a 6. Evangelho de São João, Novo Testamento, capítulo 3, versículo de 5 a 6. E logo depois nós vamos para o capítulo 4, que é na página seguinte, né? Uma, 2 páginas à frente. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 5 a 6. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 5 a 6. Amém? Se você não tiver como procurar, se você tiver dificuldade de encontrar na Bíblia aí essas passagens, anota, depois você vai ler com calma em casa, amém? Porque é muita informação, tem muitas passagens, muita coisa que eu peguei aqui. Tem passagens longas de 16 versículos, por exemplo, e eu não vou poder ficar detalhando e esperando muito esse tempo, tá bom? Por causa do nosso tempo. Nós tínhamos previsto daqui a 20 minutos um deserto, ele já foi porque nós atrasamos amanhã, esticamos aqui também na oração, né? Então, mas o Espírito é quem conduz, né? Alguns de vocês nem experiência de deserto têm, então talvez não seria tão frutuoso. Talvez seja mais frutuoso, né? Vira só um pouquinho assim a hora, ela assim, isso. Talvez seja mais frutuoso ouvir a palestra e no final a gente rezar, amém? A palavra diz o seguinte, é a conversa de Jesus com Nicodemos, que muita gente conhece. Baixou muito? Não, tá bom. A conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus diz a Nicodemos o seguinte, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Amém? Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos é um fariseu, um homem inteligente, um culto, um doutor da lei. E ao conversar com Nicodemos, Jesus diz para ele: olha, necessário te é nascer de novo, Nicodemos. Como é que pode eu, sendo velho, um homem velho, vou entrar por acaso de novo no ventre da minha mãe, já sendo velho, imagina um negócio desse, para voltar a nascer? Jesus diz para ele assim: quem nasce da carne é carne, ou seja, tu já nasceu da carne, tu não precisa nascer de novo. Agora, Nicodemos, quem nasce do Espírito é do Espírito. Aqui tem um mistério, é aqui que está a beleza. Belisca o seu irmão do lado aí, com suavidade. Tem carne aí? Se tivesse me beliscando ia achar muita. Tem carne aí, né? Tem gente que parece que falta um pouquinho, né? Eu tenho de sobra. Se alguém quiser aí, eu mando uns 10 quilos para você, né? Todos nós nascemos da carne. Nós temos uma constituição carnal. O que nos falta é nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Nascer da água e do Espírito. E aí, nós somos batizados, sim ou não? Sim ou não? Tem alguém aqui que não é batizado? Pode levantar a mão. Não sou batizado ainda e tal. Não tem problema nenhum, a gente batiza agora. É sério? Hã? A Carol? É sério? Carol? Meu Deus. Sabia não, Carol, que você ainda não estava no número dos eleitos. Mas eu quero te dizer que a igreja está te gestando no ventre. Vamos fazer uma festa quando você nascer no seio da igreja. Amém? Queridos, vamos para uma outra passagem. Daqui a pouco eu vou esmiuçar esses detalhes todos. Página seguinte, capítulo 4, versículo de 23 a 24. Só virou uma folha aí, ou 2 no máximo, você já vai encontrar. Capítulo 4, versículo de 23 a 24. É a conversa de Jesus com a samaritana. Jesus estava na Samaria. Chegando na Samaria, ele chega à beira de um poço, encontra uma mulher samaritana tirando água, e ele pede para ela: dá-me de beber, né?
e tal. E aí ela vai toda aquela discussão. Como é que tu é judeu, não sei o que, vem falar comigo, sou samaritana, tu não sabe que nós não falamos, nós somos um povo inimigo, né? E tal. E Jesus disse para ela, se tu soubesse, uma frase linda, quem é que te pede? Tá, mas gente, que coisa espetacular, né? Porque realmente aquela mulher teve um privilégio, Jesus passando naquele lugar, historicamente, né? O privilégio de encontrar-se com o Filho de Deus encarnado em pessoa. E Jesus diz para ela, se tu soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, né? Tu me pediria, e eu te daria água, tal. E Jesus diz para ela assim, no meio da discussão, versículo 23, né? Porque ela vai dizer, muitos dizem tal, que se deve adorar em Jerusalém, papapá. Jesus diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito. E os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Jesus disse no capítulo anterior para Nicodemos, necessário te é nascer da água e do Espírito. É preciso então ser um homem espiritual, nascido espiritualmente. Não basta só nascer da carne para dizer sou filho de Deus. É criatura. Você é criatura como os outros seres criados. Mas nascer da água do Espírito é ser batizado, e nós fomos batizados. É suficiente? Não. Para poder estar em comunhão com Deus, nós devemos adorá-lo em espírito. Algumas pessoas acham que esta adoração, ou este culto a Deus, e não estou falando no sentido protestante, a adoração a Deus pode ser dada no mero cumprimento de rito. E é a grande ilusão das pessoas na igreja, de irem cumprir um rito e acharem que estão adorando a Deus no cumprimento daquele rito. E acharem, inclusive, que suas vidas vão mudar porque cumpriram aquele preceito. Quantas pessoas que se desobrigam no domingo, né? Já fui na missa, estou livre. Entende essa expressão? O Mateus fez uma cara ali, porque o Mateus era bem assim, né? O meu filho. O Mateus era bem assim. Pronto, já fui para a missa, já cumpri, tipo assim, já paguei minha conta com vocês. Né? Ou seja, não me cobre mais nada, agora eu vou fazer o que eu quero. Né? Porque eu já fui na missa, já cumpri minha missa. Ainda que eu não entenda da missa, a metade. Como diz o ditado popular, não entende da missa a metade. Mas eu cumpri meu rito, fiquei em pé. Como alguém me disse, Edelson, eu não gosto da missa porque é um senta, levanta sem fim. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Por que a gente não pode ficar sentado de vez e pronto, e a missa acontece e a gente vai embora? Né? É um colega de escola, né? Ele não gosta da missa porque é um senta, levanta, e agora com esse povo mais religioso, mais piedoso, agora baixa a cabeça, levanta a cabeça, né? Baixa a cabeça, levanta a cabeça, baixa a cabeça, toda vez que diz o nome de Jesus Cristo, baixa a cabeça, e tal, Nossa Senhora, Maria, mãe, baixa a cabeça, né? Então, porque esse povo que parece carambolo, baixa a cabeça, levanta a cabeça, né? A gente cumpre rito na igreja, a gente não sabe porquê. E a igreja e o mistério passa por nós. A gente não vê sentido nas coisas. A gente não vê sentido na celebração, nos cantos, nas cores. Já acha isso, a igreja está toda feia. Ainda botaram um monte de pano vermelho hoje. A gente não sabe por que a igreja está com pano vermelho naquele dia. Se é por causa de um Marte que a igreja está celebrando, e o vermelho é o sangue daquele Marte espalhado no altar, nos altares da igreja, né? Então as pessoas estão na igreja, mas elas não têm um espírito de adoração, porque elas não nasceram do Espírito. Elas não nasceram da água e do Espírito. Elas até foram batizadas, mas elas não vivem o mistério. Elas não vivem esta graça, elas não vivem na santidade que Deus deseja para ela. Pessoas querem adorar o Senhor e se encantam e às vezes choram na missa, porque achou aquele hino bonito. Senhor, tu me olhaste bem, que eu estou chorando tanto essa música. O que foi? É porque eu lembro do meu avô que morreu aqui, esse dia cantar essa música. Não tem relação com a intimidade com Deus. É porque aquela música está ligada a alguma memória afetiva. E a pessoa chora, não pode nem ouvir.
né? Aí se o Adelson estiver cantando, então lascou. Que esse menino canta, a gente me acaba de chorar. E não tem relação com intimidade com Deus. E o que nós trouxemos aqui, ou trazemos vocês como proposta nesse encontro, é que você tenha intimidade com Deus. Que você entre numa intimidade de tal maneira que Deus fale com você. Que Deus fale contigo nas muitas formas, na palavra, na liturgia, nas orações. Porque não basta, meus irmãos, não basta só o conhecimento da igreja e da liturgia. Você vai se decepcionar com muita gente. Aí diz assim, meu Deus, esse menino da igreja faz um negócio desse. Morto e vivo dentro da igreja e faz um negócio desse. Você entende? Você escuta isso de vez em quando? Porque estar dentro da igreja não significa necessariamente ser íntimo de Deus, ter experiência com Deus, ter uma alma desposada por Cristo, uma pessoa que ama o Senhor e por Ele, com Ele, deseja viver, ser dele, pertencer a Ele, ser alguém apaixonado, amante de Deus, que na intimidade, na tua intimidade, tem prazer de orar, de falar com Deus. É isso que nós estamos querendo que as pessoas vivam na igreja. Amem a Deus. Eu estava contando um exemplo, não vou citar o padre, que é para não fazer confusão, que eu fui numa missa e eu me acabei de chorar nessa missa. E o padre é daquele jeito, relaxado, preguiçoso, não faz a coisa direito, né? Não vão pensando aí não, só escuta a história. Não, só escuta a história, não vou dizer o nome, se vocês pecarem é com você, né? Então, e eu chorando essa missa toda. Agora eu sou chorão, acho que vocês viram aqui na adoração, as lágrimas quentes rolando, né? Porque a alegria de estar com Ele, essa coisa da intimidade que eu falo, a alegria de saber que Jesus está aqui, aquele que passou pela Samaritana, essa felicidade, o coração orante não resiste, né? E eu estava numa missa dessas, já de pertinho do Natal, e toda a leitura, todas as orações falavam comigo, me tocavam, e eu ainda estava cantando na missa, e aí os cantos, eu olhava para as letras dos cantos, para cada detalhe, né? Quando a gente canta sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar, e falta morrer. Tem hora que eu quase não aguento cantando. A gente faz um esforço para cantar, porque na hora da missa, vai ensinar rito de missa, né? E tem tudo a ver conosco. Na hora do ofertório, você pode colocar lá suas moedinhas. São Sebastião é uma tristeza, escuta cada moeda que cai. Pega. É um negócio horrível. Não sei se vocês escutam naqueles cofres de São Sebastião. Dá vontade de botar umas espumas lá dentro, que é para ver se não fica fazendo barulho. Que é um negócio que chama atenção na igreja de São Sebastião. Pode prestar atenção. Você pode colocar lá seus trocadinhos, suas moedas, seus 10, seus R$2, seus 5 ou 50, né, como você quiser. O mais importante é colocar teu coração no altar da Eucaristia. Não esqueça de orar, entregando tua vida naquela hora. Então ali você está cantando sobre este altar, vida, frutos, dons, corações a se ofertar. Eu estou cantando o que eu estou dizendo. Eu estou entregando minha vida naquele momento, naquele altar. Mas isso aqui é para outro momento, né? É para outra coisa. Eu queria então que você entendesse no primeiro momento, e agora eu vou para a segunda parte, que estar na igreja não significa intimidade com Cristo. Estar na igreja não significa que você está realmente vivendo como um homem ou uma mulher espiritual. A proposta dessa palestra é sobre espiritualidade. Então, estar na igreja, você está envolvido em coisas até espirituais, mas você não tem intimidade, não tem espiritualidade. E o meu desejo, e o desejo desta comunidade, é que você tenha espiritualidade. Agora vamos entender a dimensão espiritual em nós, como é que ela se dá, como é que ela acontece. Entre os gregos havia o entendimento de que nós somos duplamente, vou dizer diferente. Entre os gregos nós temos duas dimensões apenas, corpo e alma. Para o grego nós somos corpo e alma.
Para alguns filósofos gregos, a morte do corpo implicava naturalmente na morte da alma, né? Platão teria pensado diferente. Para Platão, a morte do corpo, a aula aqui, né? A minha que foi aluna aqui do cursinho de pré-vestibular que eu trabalhava aqui na escola, né? Então, assim, a morte do corpo não significaria para Platão necessariamente a morte da alma, mas o cristianismo inaugura um entendimento mais amplo sobre o ser humano. Nós não somos de apenas duas dimensões. Nós não temos apenas duas, nós temos 3 dimensões. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Na hora que eu abrir aqui, eu já vou ler. Depois, se você quiser, né, já pega lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém ou misericórdia? Se você encontrou, diz amém. 5, 23. A minha Bíblia está desmontando. Eu disse hoje para o meu filho, isso é verdade, é a última vez que eu vou usar esta Bíblia em missão. Ela me acompanha desde 95. É pouco tempo. As folhas estão soltas já. Ela tem aí o dobro da idade de alguns de vocês. Capítulo 5, versículo 23, na conclusão desta carta, Paulo diz o seguinte: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Que todo o vosso ser, olha o que ele diz, espírito, alma e corpo sejam conservados, todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Esse versículo eu estou lendo já como brinde. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, na concepção cristã, na nossa caminhada de fé, a igreja nos diz e a palavra nos assegura que nós somos tridimensionais. Eu sou, né? A gente fala assim, o meu corpo, como se fosse uma coisa separada de ti. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. O meu corpo, como diz assim, o meu copo, a minha chinela. Eu não sei se esse entendimento é correto, se essa fala é correta, porque seria: eu sou corpo, alma e espírito. Eu sou um todo composto de 3 dimensões, né? Eu tenho um corpo, tá? Quando diz eu tenho, então tu és quem? Eu sou um corpo, né? Eu sou alma, eu sou espírito. O que nós temos visto, meus caros, ultimamente sendo trabalhado? As pessoas estão indo para a academia, sim ou não? Hashtag meu sonho, não consigo. As pessoas estão indo para atendimentos para cuidar da alma, sim ou não? Psicólogos, tem aos montes já, se formando, saindo. Psicólogo, psicoterapeuta, sim ou não? Sim. As pessoas estão indo cuidar do espírito também, sim ou não? Sim ou não? Elas estão tentando. Agora, quando alguém vai à academia para cuidar do corpo, ela sabe exatamente do que ela precisa, sim ou não? Por exemplo? Sim ou não? Eu não tinha isso aqui, mas eu ganhei no último ano, né? Obrigado, né? É uma luta para chegar a isso aqui. Não é fácil acumular assim essa gordura abdominal saliente, né? Quando a gente senta é uma beleza. Ela diz claramente: estou aqui, meu filho, né? Quando a gente senta, né? A gente vai para a academia sabendo o que a gente tem que cuidar. Você chega lá, o personal lá, o instrutor, o instrutor olha e diz assim: coitado, isso aqui vai dar um trabalho, vai sofrer tanto nesses aparelhos para poder dar conta disso. Quando você vai a um psicólogo, às vezes o teu rosto, o teu olhar já diz para ele qual é o estado da tua alma, sim ou não? Sim. E o espírito?
As pessoas estão cuidando do corpo. As pessoas estão cuidando da alma. Nós da igreja começamos a nos preocupar muito também com o corpo. Começamos a nos preocupar muito com a alma. Padres estão se especializando em psicologia para poder lidar com os conflitos da alma. As pessoas estão cuidando de muita coisa no corpo, excessivamente do corpo, um desespero inclusive, uma coisa que às vezes me constrange, né, quando eu vejo pessoas passando do limite. Eu preciso fazer caminhada, e eu recomendo caminhada, né, até mesmo quem gosta de aeróbica. Eu só não concordo muito com as músicas que tocam na aeróbica, né, e por isso eu não faço, mas eu recomendo. Se você tem boas músicas com bom conteúdo, faça, não tem problema nenhum, né? Se você precisar de um tratamento especializado, tem a fisioterapeuta aqui que trabalha com essas coisas, né? Para cuidar de um determinado setor específico, que sei lá, por luxação, lombar, não sei das quantas. Beleza. As pessoas, repito, estão indo nos psicólogos e padres estão se especializando nisso, tal. Mas e o espírito? E a espiritualidade? Quais são as consequências de alguém que não cuida do corpo? Já falei para vocês. Já mostrei o exemplo. Quais são as consequências de alguém que não cuida dos conflitos na alma? As consequências são enormes. Pessoas destruídas, e as crises depressivas, transtornos diversos. Muitos transtornos acontecendo, que a gente às vezes fica chocado, porque as pessoas, né, em algum momento não souberam cuidar ou foram feridas duramente na alma. A alma é chamada pelos gregos de psique ou psique. Daí vem a palavra psicologia. Agora, a gente está esquecendo de usar uma ferramenta poderosa. Essa ferramenta ilumina todo o ser do homem, que é a sua espiritualidade, o seu espírito. E é no espírito do homem que Deus atua. Por isso a palavra diz: os adoradores adorarão em quê? Em espírito e em verdade. É preciso nascer da água e do espírito. Se eu não sou um homem espiritual, eu não resistirei às ciladas. Se eu não sou uma mulher espiritual, eu não conseguirei resistir a determinadas pressões psicológicas, a determinadas dores na alma. Por isso Jesus retirava, quem ouviu o evangelho de ontem, né? Acho que ontem mesmo, de ontem o evangelho, que Jesus, a multidão queria fazer dele, diz o padre Paulo Ricardo, queria fazer dele um milagreiro. A multidão queria fazer, porque Jesus curou um leproso, o povo correu para Jesus, e Jesus se afasta da multidão e se coloca em oração. Quando você é comprimido por tantas coisas, você precisa correr para a oração. Daí a proposta desse encontro, experiência de oração. O homem e a mulher que estão dentro da igreja, que não são de oração, não vão resistir. Estão dentro da caminhada, reza até, faz, cumpre rito, mas se não é de fato de oração, de intimidade, não vai resistir. Você não vai resistir no seu grupo, na sua pastoral, no seu movimento, lá na sua comunidade, no seu grupo, que você não vai ficar de pé se você não se tornar um homem, uma mulher com espiritualidade. Se não desenvolver, se não exercitar. Eu lembro que em casa eu não li esse livro, mas os meninos têm os exercícios espirituais. É um livro para quem faz o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Os exercícios espirituais. O que é aqui? Falei rápido demais, gente. A gente tinha feito assim, né? O Mateus tem em casa com a minha esposa, porque eles são consagrados pelo tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. É muita coisa, né? O Mateus e a Roselda são consagrados, acho que vocês já viram. A Roselda usa véu, algumas senhoras, algumas mulheres têm usado, jovens também, né? Usam a correntinha do tratado. É um tratado. E quem faz o tratado precisa fazer diversos exercícios espirituais. Se você não faz os exercícios espirituais, você não vive a verdadeira devoção. Igualmente conosco, como católicos, a igreja nos enriquece com uma série de exercícios espirituais para vivermos a nossa fé. Quando não vivo os exercícios espirituais, eu não sou fiel. Eu não vou ser
sei lá, eu estou vendo aqui a coroinha de São Francisco. Eu não vou ser um bom coroinha. Eu não vou ser um bom coroinha. Eu vou viver o rito pelo rito. A missa vai passar por mim. Eu estou no altar e eu não sou fiel a Deus. Eu estou do lado do Santo dos Santos, eu vejo o mistério acontecer e eu não sou fiel a Deus. Eu preciso então de exercícios espirituais. A pergunta que faço então é: nós somos então seres espirituais? Você é capaz de se definir como uma pessoa espiritual? Você tem feito exercícios espirituais no seu dia a dia? Você é um homem e uma mulher espiritual? Você talvez seja uma pessoa que fisicamente se exercita. Você é uma pessoa que, como é que eu diria, psicologicamente se alimenta de coisas boas, por exemplo, bons filmes até, boas leituras, bons livros, que alimenta aqui. Você lê bons livros até, com temas legais. Você faz leituras até religiosas que ajudam aqui. Mas espiritualmente você está se exercitando como? Quais são os exercícios espirituais que você faz? É isso que nós vamos tentar responder agora para fechar essa palestra. Vamos conhecer então o que é a espiritualidade ou o que é viver no Espírito, e à tarde o Edilberto vai falar melhor sobre isso. E nós vamos abrir em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, logo depois dos Evangelhos. Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Garanto para vocês que eu tentei, lendo esse texto, muitas vezes excluir versículos, mas eu não consegui. Eu tenho que ler os 16 versículos. Tentei, assim, eu disse, não, vou excluir esse. Aí eu olhava, não dá para excluir, né? Vou excluir esse, não dá para excluir, né? E eu acabei colocando tudo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Na Bíblia da Ave Maria tem um título muito interessante. O Espírito dá o que? A vida. É lindo. O Espírito dá a vida. Meu irmão, minha irmã, se você se tornar um homem, uma mulher espiritual, a vida vai estar em ti. Vocês não têm noção de como essas últimas semanas foram atribuladas para mim. De como elas foram duras. E eu dizia para minha esposa ontem, duras, né? Assim, em casa a gente vivendo um momento muito difícil, né? E uma tribulação gigantesca, que nem os meus irmãos de comunidade ainda não sabem de detalhes ou de tudo, sabem só um pouco. E a gente vivendo essa tribulação, o que me sustentou? Os meus exercícios espirituais. Acordar às 5 horas da manhã, fazer minha liturgia das horas, fazer minha lécio com a leitura do dia, rezar com a palavra, depois ir lá para o São Francisco na missa, voltar para casa, continuar meditando, escrevendo, indo pregar, cumprir o meu apostolado na minha comunidade. Já estou falando no final. Cumprir o meu apostolado na minha comunidade. Exercitar, se naquele dia meu apostolado é ir para casa, limpar a casa da comunidade, fazer daquilo um ato espiritual, cuidar do que é do Senhor, das coisas do Senhor. Ali eu vou exercitando. Se tiver mais missão, às 3 horas da tarde, eu vou rezar o meu texto da misericórdia, colocando. Ou seja, eu vou alimentando, pedindo o Espírito Santo que me nutra, está correto? É isso. Então, que vai me nutrindo, vou fazer assim melhor, né? Que vai me nutrindo, me alimentando no Espírito, para poder resistir a todas as dores, a todas as tribulações. Quem sabe, por exemplo, uma delas mais forte, que é com meu pai, por exemplo, que meu pai é prostrado em casa, sou eu que cuido. Não parece, né? Mas por isso que o Mateus atrasou, porque ele ficou lá fazendo uma parte do que eu faço. Então, assim, meu pai é prostrado e eu tenho que cumprir com todas as minhas obrigações laborais, paternas, missionárias, e eu tenho que dar conta dele. Banhado, barba feita, como eu gosto, cheirosinho, perfume, bacaninha, hidratante. Meu pai usa o que eu não uso. Tem hidratante para as pernas, para o pescoço, o negócio lá é chique.
né? E tal. Quando termina, e é engraçado que ele diz assim: tá suado, né? Tá suado, tem suor até no cabelo. Eu digo, tem, porque escorre, né? O suor no corpo, no rosto. Aquela camisa que eu usei está imprestável, de tanto suor, de lidar com ele, né? E ali eu faço daquilo também um exercício espiritual. Mas tendo toda essa luta, tudo isso, como é que você resiste? Como é que você se mantém de pé? Por causa da minha espiritualidade. Que me sustenta é o Espírito de Deus. Que me sustenta é o Senhor. Quando você pensa em desistir, quando você pensa em desanimar, você lembra de Cristo crucificado. Pronto. Do que Ele passou por nós. Vamos para a leitura? A gente fecha a discussão aqui. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida. É interessante esses termos. Alô? A lei, não tem problema. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte, né? O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. Eu quero parar bem aqui, me desculpe, nós vamos lendo devagarzinho e eu vou explicando. Vocês conhecem os 10 mandamentos, sim ou não? Os 10 mandamentos por si só te convence a não pecar? Entenda, todos nós conhecemos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas e tal, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não sei tudo, como é que é? É que esses últimos aí, para mim, eles se encaixam numa coisa só. Não cobiçar as coisas alheias, nem a mulher do próximo, tá tudo num pacote só, né? Daí para frente. Né? Não cobiçar o que é alheio, né? E tal. Não levantar falso testemunho, tal. Exato, né? Então, assim, para mim está num pacote só. Na verdade, os 10 mandamentos se resumem realmente em 2, perfeitamente: amar a Deus e amar ao próximo. O que eu não quero para mim, eu não faço ao meu próximo. Né? O que eu... Tá, mas não é isso que eu quero. Vamos para cá. Você conhece os 10 mandamentos, sim ou não? Sim. E ainda assim a gente peca. Sim ou não? Sim. E a gente sabe que os 10 mandamentos são contra aquilo, sim ou não? Sim. E ainda assim a gente faz. Sim, assuma, já confessou, pode só pedir para o padre a remissão. Por isso que Paulo está dizendo, escuta a palavra: a lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da lei da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. Ou seja, a lei por si só não me liberta do pecado e não vai me impedir de pecar, mas a lei do Espírito de vida. Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu digo, eu não quero pecar, porque eu não quero desagradar ao meu Deus. Você entende que é ser espiritual? O ser espiritual é, tendo o Espírito de Deus em ti, você vai dizer, eu amo tanto esse Deus, eu sou tão dele, eu pertenço tanto a ele, que eu não quero desagradá-lo em nada. Não é mais por causa do 10 mandamentos, é por causa da minha intimidade com ele. A lei do Espírito de vida é a lei da intimidade com o Espírito Santo. Não é mais uma lei regra, não é mais uma lei papel, não é mais um conjunto, um decálogo, 10 normas que eu não posso cumprir. Não é mais isso. É a minha intimidade com ele. É a presença dele na minha alma. É a presença dele em mim, na minha vida. Aquilo que muitos sentiram aqui pela manhã na adoração. É isso que me impede de pecar. É porque o Deus que eu amo é lindo. E sendo esse Deus lindo, que veio à minha alma, que me alcançou no meu nada, na minha miséria, eu quero viver para ele. É a lei do Espírito de vida que nos liberta. Eu não preciso mais das amarras dos 10 mandamentos. Ninguém precisa mais ficar passando 10 mandamentos na minha cara. Porque a lei que eu vivo hoje é a lei do amor pleno ao Senhor. Um homem e uma mulher espiritual vive assim. Continua a leitura, por favor. Enviando por causa do pecado, Deus enviou por causa do pecado, seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Jesus então assume a nossa carne, né? Condenou o pecado na carne,
a fim de que a justiça prescrita pela lei, ou seja, de que houvesse uma paga pelos nossos pecados, né? Essa justiça prescrita fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Cristo, já sabendo da nossa natureza, assumiu nossa carne e pagou a conta da nossa carne, para que nós fôssemos plenamente livres, para que vivêssemos plenamente livres como homens espirituais. Seguindo a leitura, os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, as aspirações da carne a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. O homem e a mulher que vivem uma espiritualidade de comunhão, de intimidade, que exercitam sua espiritualidade, eles não querem ter comunhão com as obras da carne. Eles querem aquilo que é do Espírito. O que isso significa, Deus? Você começa a rejeitar determinados conteúdos. Você começa a rejeitar determinadas músicas. Você não quer saber determinados temas. Você não entra em determinadas conversas. Por quê? Porque são obras da carne, não são obras do Espírito. Você não quer ter comunhão com aquilo que não é do Espírito, que não é espiritual, que não te exercita espiritualmente, que não te leva para Deus, que não te leva à santidade. As pessoas começam a achar que você é, como é que diz? Fanático. Mas não é fanático. Isso não te impede, inclusive, de conviver, de conversar, de estar com as pessoas, até de ouvir isso e aquilo, e não precisar tacar lá um coquetel molotov, como fizeram agora esses dias aqui no Brasil, né? Você não precisa tacar coquetel molotov em ninguém. Você não precisa ficar condenando as pessoas. Meu Deus, que absurdo! Olha essa mulher, o que esse homem está fazendo, né? Volte para ti, volte para a tua alma, volte para o teu interior, volte para ti mesmo. Reza por ele, tem compaixão, e se for preciso, desce ao nível dele para ajudar a sair dali. Em vez de condenar, você faz o exemplo de Cristo, você toma o exemplo de Cristo para si, desce ao encontro dele para santificar, se possível, porque nem sempre é possível, porque às vezes a pessoa ou vive segundo a carne, ela fez uma escolha de viver segundo a carne. Seguindo a leitura, porquanto o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Por isso o cuidado exagerado com o corpo maçante. Por quê? Para quê? Qual é a intenção? Imagina aí o bombadão. Às vezes os meninos pedem, os alunos, o senhor malha, professor? Eu digo, não, meu filho, só colher de arroz, né, e tal. Mas acho que de tanto tocar violão, isso aqui meu ficou mais largo, e tem o biotipo também, né? Agora imagine eu malhando mesmo para definir o corpo e tal, gatinho, fica gatinho, bombado. Um dia eu usei uma calça mais colada para o menino e disse assim, professor, o senhor entrou na moda, ó. Né? Você tá assim, aquela lá. Você tá hoje em todo e tal. De cara, tu pode acreditar, é porque não tinha outra. É aquele dia que tu é obrigado a vestir aquela calça porque não tinha outra naquele dia, né? Então assim, a pergunta que deve se fazer é, para que eu vou malhar a este ponto? Eu posso malhar, eu posso fazer academia, eu posso fazer exercício, mas para que eu vou me definir e começar a bombar? É para chamar atenção para o corpo, para exercício da carne, para mim mesmo. E aí você vai ver que não é o que Deus quer para você. Cuide-se, faça sim os exercícios físicos, mas não para chamar. Por que você vestiu essa roupa? Por que você usou esta maquiagem, ou esse batom, ou esse, isso, ou aquilo? Para quê? Santa Teresinha, que está aqui a imagem, que é baluarte nossa, né? Fazia tudo para agradar ao seu Senhor. E perguntava para Jesus se estava bom. Né? Porque o grande desejo da sua alma era agradar a seu Senhor. Agradar ao seu Senhor. É uma mulher de exercícios espirituais profundos. Avançando na leitura, versículo 9.
Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é de Cristo, ou não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Quer dizer, o teu corpo vai padecer, mas o Espírito vive, ou seja, você não vai para a morte eterna. Agora vai acontecer, infelizmente, com quem vive segundo a carne, a morte do corpo, e por conseguinte, ou melhor, antes disso, já morreu talvez o seu Espírito. Quem não exercitou, quem não alimentou o Espírito, já matou antes. A morte do corpo é, na verdade, como é que eu diria? Precedida pela morte do Espírito. A morte do corpo aconteceu depois da morte do Espírito, porque lá atrás tu já matou teu Espírito. Você cuidou tanto do corpo, você talvez até cuidou tanto da alma, mas não sabe por quê que tua vida não tem sentido, tudo foi apagado, né, lá atrás, porque você morreu espiritualmente. E muitas pessoas estão na igreja e espiritualmente já morreram. Espiritualmente. Por isso elas estão na igreja, são resmungonas, briguentas, não conseguem estabelecer paz, amor, afeto, porque são pessoas sem espiritualidade, sem comunhão com Deus. Amém, gente? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito. Então o teu corpo mortal será vivificado se você alimentou o seu. O Senhor vai ressuscitar o teu corpo. Olha como é o contrário. Olha o que é espiritualidade. Quando tu alimenta o teu espírito, você vai morrer no corpo, mas o Senhor ressuscitará o teu corpo pela força da tua espiritualidade, do Espírito de Deus em ti. A palavra nos diz que nós receberemos, Paulo escreve, receberemos um corpo incorruptível, imortal. Mas se tu morreu no Espírito, olha o que eu estou dizendo para ti. Olha o que eu estou trazendo para você. Olha o porquê desse encontro. Se você não exercitar o Espírito, você vai morrer o corpo e o teu Espírito precedidamente estará também morto. Mas se você vive no Espírito, se você é um homem ou uma mulher espiritual, o teu corpo padece, o teu Espírito vive. E por causa do teu Espírito que vive, o Senhor ressuscitará o teu. Olha que lindo. Olha o que é ser espiritual. Olha o que é ser um homem ou uma mulher espiritual. É por isso que a igreja precisa de pessoas espirituais. Diga isso para o teu irmão aí do lado. Meu irmão, você precisa ser uma mulher, um homem, né, espiritual. Diga com fé, você precisa ser espiritual. Você precisa fazer exercícios espirituais. É muito forte. Para concluir a palavra, eu acho que eu já posso até fechar aqui. Tem mais coisa aqui, ainda nem falei dos nossos exercícios especificamente, mas já posso fechar a palavra aqui na leitura, porque você já entendeu. Amém ou não? Eu acho que você já entendeu o que é ser espiritual. O que é ser um homem e uma mulher espiritual. E por que nós, das comunidades novas, Renovação Carismática inclusive, né, e outros movimentos, fazemos constantes exercícios espirituais? Por que nós temos grupo de oração? Por que você deve estar num grupo de oração? Porque num grupo de oração você vai fazer exercícios espirituais. Entende? Num grupo de oração você vai fazer exercícios espirituais. Eu tenho dito isso inclusive para a minha comunidade, para meus irmãos, que nós precisamos mergulhar mais na espiritualidade, mais na oração, né? Nós precisamos. Portanto, irmãos, nós não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viver segundo a carne, havereis de morrer. Já disse isso a vocês, né? Mas se pelo Espírito mortificardes a obra da carne, vivereis. Pois todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vai viver segundo o Espírito, estará pleno da vida, cheio do Espírito Santo. E ainda que a carne morra, ressuscitará, se levantará. Porquanto não recebeste o espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba,
pai, ou seja, paizinho. É um espírito de intimidade. Essa expressão Abba Pai ou Abba Pai é uma expressão íntima do judeu para com Deus. Quando eu digo Abba Pai, eu estou chamando Deus de paizinho. Você só chama alguém de paizinho se você é íntimo dessa pessoa. Você chama seu pai, sua mãe de pai, eu chamava, né, de pai, mãe. Mas quando você chama paizinho, tem uma relação afetiva, íntima, de proximidade, de querer bem, de desejar profundamente esse Deus, de desejar tanto que você se sente eternamente filho desse Deus. Versículo 16: o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Olha o que foi dito: o Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de... Como é que ele dá testemunho? Como é que o Espírito Santo dá testemunho de que nós somos filhos de Deus? Essas palavras de São Paulo são enigmáticas, para a gente fica meio escuro, confuso. Como é que o Espírito de Deus dá testemunho de que eu sou filho de Deus, de que eu pertenço a Deus? Porque o Espírito de Deus agindo em mim mudará meu proceder, meu andar. Ao ser uma pessoa espiritual, repito o que diz, Deus falará comigo, o Espírito Santo falará comigo, a verdade vai aparecer naquilo que eu faço, naquilo que eu digo. Eu tenho recebido provas incontestes, e eu digo para minha esposa, muitas vezes eu e ela, isso foi o Senhor que nos deu, isso foi o Senhor que nos mostrou. Gente, provas incontestes de um Deus que age conosco, o Espírito dá testemunho daquilo que nós vivemos. Queridos, a espiritualidade então é um modo de viver, ou um modo de vida no Espírito. Sem espiritualidade, nada nos atrai na igreja. Escuta, se você não é um homem ou mulher espiritual, nada vai te atrair na igreja. A missa é chata, o texto é chato, ler a Bíblia é chato, ir para uma reza, para uma novena, uma procissão, tudo é chato. Corre de mim. Meu Deus, reza do texto, meia hora. Jesus do céu, meia hora. Se você não é alguém espiritual, todas as coisas que dizem respeito à espiritualidade é hostil, te causa ojeriza, te incomoda. Mas se você é um homem ou mulher espiritual, você escuta uma palavra, você escuta uma canção e você chora com ela, aquela palavra te toca, teu coração é atraído para as coisas de Deus, você quer amar a Deus, você quer servir a Deus, você quer caminhar com Deus, você quer mudar a tua vida para ser de Deus, você descobre qual é a sua vocação, qual é o seu caminho, quando você é espiritual. E aqui eu estou te dando um parâmetro para dizer se você está sendo ou não uma pessoa espiritual. Se Deus te atrai, se as coisas de Deus te atraem, você certamente já tem uma espiritualidade em desenvolvimento. A espiritualidade cristã, portanto, é a mística, a mística vem de mistério, é a mistagogia, o mistério de Deus para todo filho de Deus, para todo cristão, para todo que segue a Jesus Cristo e que deseja em Jesus Cristo se encontrar e se perder. Eu tenho 2 passagens ainda, se você não quiser acompanhar, se tiver dificuldade, só deixa eu ler. O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, João capítulo 1, versículo 9: o verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí olhem bem o que diz aqui agora. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, mas nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Algumas traduções dizem, mas sim do Espírito de Deus. Então aquele, que é espiritual,
ele se percebe como filho de Deus, ele ama Deus, ele deseja Deus. E na nossa comunidade, nós temos exercícios espirituais. E eu não estou aqui querendo fazer campanha, não, nem para a comunidade. Eu estou querendo que você entenda o que são exercícios espirituais, estou trazendo o nosso exemplo. Citei o exemplo, de quem faz o tratado da verdadeira devoção. Poderia citar o exemplo de quem é do apostolado da oração, mas eu não vou ter mais tanto tempo. Exercícios espirituais que nós podemos fazer para viver no Espírito. Nós da comunidade Bethesda, buscamos, por conta do nosso carisma, a cruz de nosso Senhor. Porque na cruz de Cristo se encontram todos os tesouros da nossa comunidade. Todos. Nós buscamos a cruz de nosso Senhor. Cristo crucificado. Na nossa comunidade, nós buscamos no Cristo crucificado todos os tesouros, todas as graças, todos os exercícios espirituais que nos santificam. É aí que está, na cruz de Cristo. Quando um irmão nosso de comunidade ou se encontra em dificuldade em alguma coisa, que eu digo para ele: vá para a cruz de Cristo. Isto é, tenha na sua casa um crucifixo, põe lá no teu quarto, medita diante dele, olhe para Cristo crucificado e veja se teu problema realmente tem ou não resposta. Porque no Cristo crucificado, a igreja nos diz, no Catecismo, parágrafo 16, uma coisa assim, mas tem lá, aqui me fugiu, eu tinha isso gravado na mente, se não me falha uma hora, 616, diz que do lado aberto de Cristo na cruz, do seu lado aberto, é que brota todos o sacramento dos sacramentos da igreja. Do lado aberto de Cristo nós temos a Eucaristia. Então nós da comunidade comungamos diariamente. É um exercício espiritual que nós fazemos. Esforço para estar na missa, correr para estar na missa diariamente. Diariamente eu corro em busca da comunhão. Diariamente nós nos colocamos diante de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora está com o Cristo crucificado, ela está aos pés da cruz, Nossa Senhora das Dores, e com ele no colo, Nossa Senhora da Piedade. Nós rezamos com Nossa Senhora assim, exatamente por conta do nosso carisma. Nós, membros da comunidade, temos sempre uma dezeninha conosco, ou um terço, mesmo completo, porque nós rezamos diariamente o rosário. Vocês rezaram um terço aqui ainda há pouco. Nós rezamos o rosário, os 4 terços do dia. Então a gente chega cedo na igreja e vai rezando, vai no carro rezando, se parou numa clínica, num hospital, num atendimento no escritório, a gente puxa a nossa dezeninha. Às vezes eu nem me incomodo mais se está atrasando. Estou no Banco do Brasil, nesse calor da nossa cidade, ar-condicionado ligado, desenhinha na mão. Hoje eu vou rezar, meu Senhor, obrigado, estou aqui no Banco do Brasil, está demorando muito, mas vou rezar meu rosário todinho aqui hoje. E rezo com Nossa Senhora, contemplando os mistérios, me uno com ela ao seu Filho, aos pés da cruz, e rezo todo o meu rosário. É um prazer, é uma alegria poder terminar o meu dia tendo meditado toda a história de Jesus, da anunciação até a coroação de Nossa Senhora no céu. A gente contempla o mistério todinho. Então nós rezamos isso e vivemos isso. A palavra de Deus encarnada. Nós temos a Bíblia, a palavra, mas nós temos o Verbo encarnado, flagelado por nós. Então nós meditamos diariamente a palavra, porque essa palavra se fez carne, habitou entre nós e por nós padeceu. Nós temos vida contemplativa. Não precisa abrir, se quiser, parece que está mais rápido que eu. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Oh meu Deus, minha Bíblia vai se acabar todinha hoje mesmo. Já estou com uma novinha lá em casa, gente. Eu ganhei de presente da loja da comunidade, uma irmã caridosa, ajudou duplamente. Além de servir o pregador,
ainda comprou na loja da comunidade. Capítulo 1, versículo 18 diz assim: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, Paulo ainda diz, para nós é uma força divina. Nós vivemos vida contemplativa, isto é, diante de qualquer coisa nós contemplamos a cruz de Cristo. Qualquer coisa, nós corremos para a cruz de Cristo, porque ela é o que? Uma força divina. Mais do que isso, versículo 21 diz assim: já que o mundo com a sua sabedoria não reconhece a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus, ou seja, quis Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. Qual é a loucura da mensagem? Cristo crucificado. Versículo 22, os judeus pedem milagres, os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Parece Bethesda falando o tempo todo. Nós pregamos Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Versículo 25, pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, isso que parece loucura é força. Irmãos, concluo dizendo: como Cristo na cruz nos deu aqui o batismo com sangue e água, está aqui a nossa devoção, sangue e água que brotam do coração de Jesus. Cristo crucificado, do seu lado brota a Eucaristia, então nós adoramos nosso Senhor semanalmente em nossa casa. Toda quarta a nossa reunião interna dos membros começa com a adoração ao Santíssimo Sacramento. E sempre que podemos, corremos para adorar nosso Senhor. Porque na hora em que nosso Senhor se permite adorar, o coração de Jesus está aberto, que é o nome do nosso ministério de música. Se chama Coração Aberto, exatamente porque nós levamos esse mistério. Cristo de coração aberto aos homens. É para a gente cantar isso, levar isso para todo mundo. Por último, na cruz de Cristo nós encontramos cura, libertação, misericórdia, caridade divina e perdão. Amém? Entenderam os exercícios espirituais que nós aqui fazemos? Eu trouxe o exemplo nosso, do que nós fazemos, de como nós vivemos, e por que nós somos apaixonados. Às vezes eu me perco, meus irmãos. Não sei se vocês já perceberam, começa a cantar na missa e os olhos já fecharam. Ali eu já subi no mistério, já estou vivendo minha coisa, tipo assim, não estou nem aí porque o povo está falando, tá assim, que tem, eu estou vivendo o mistério. Eu estou exercitando espiritualmente o meu ser, aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo. E é isso que nosso Senhor tem nos chamado a viver. Não estou, repito, fazendo campanha para a comunidade, de jeito nenhum, porque caminhar numa comunidade é uma vocação. O que eu estou dizendo é que você precisa descobrir os exercícios espirituais que te santificam,